igreja, se existe uma coisa que a gente prima, é em dar oportunidade para que talentos aflorem, cresçam. Vocês estão diante de um jovem chamado Felipe, que Deus fez um milagre na vida dele. E ele tem sido responsável e tem uma conduta digna, e nós nos alegramos nele, em Deus, por tudo que Deus tem feito. Talvez ele vai dizer isso, eu posso dizer antes, porque ele já falou publicamente. Ele era um drogado. Ele era realmente escória da sociedade. Aprove a Deus usar o nosso amado Eliano para que o abraçasse, para que renovasse as suas vestes, a sua virtude. Hoje é um menino que tem nos honrado. Nós colocamos ele diante das câmeras da TV para fazer um programa melhor dessa terra. E ele fez muito bem. Tanto bem que nós demos um segundo programa. E ele fez muito bem. E tanto é que eu dei um susto nele. Eu falei, domingo você que prega. Ele, como? Eu falei, você mesmo. E a igreja vai estar cheia, e todo mundo olhando para você, e você trata de caprichar, porque a TV está filmando, e vai ser bênção. Então eu vou pedir para o Eliano a honra de orar, abençoar o Felipe, e você que é solidário a isso, faz parte da família, estenda a tua mão e agradeça a Deus pela vida do Felipe. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir esse Jesus forte, valente, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Toda honra, toda glória é dada a esse Jesus. Amém? Quando eu falar assim, 1, 2, 3 e já, tu vai levantar e vai falar assim, ô glória! 1, 2, 3 e já! Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos colocar o Felipe na presença do teu doce Espírito. Que fale o Senhor e não ele, Senhor. E que o Senhor haja de uma forma especial e sobrenatural, colocando as suas palavras poderosas que virá diretamente aos nossos corações. Unja o seu falar, o seu agir, e que seja o Senhor fazendo algo sobrenatural sobre toda a igreja. Tu és Deus forte, valente, poderoso, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. E sabemos que tu és o Deus que guia os nossos passos. E eu coloco esse filho espiritual na tua presença e que o Senhor faça algo sobrenatural. Eu quero te louvar e te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Deus abençoe, meu filho. Eita, homem bonito, é meu pai ali, ó. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Muito bom estar aqui. E já quero... Pode puxar aqui. E já quero agradecer ao apóstolo, que na verdade não é o meu apóstolo somente, é meu amigo, meu parceiro, né? Apóstolo também. Obrigado, viu? Pelo convite, pela oportunidade. Deus abençoe vocês ricamente. Glória a Deus. E já também quero avisar que foi tremendo estar passando os 3 dias com vocês lá no Congresso de Líderes e Pastores. Foi uma bênção, foi muito edificante para a minha vida, viu? Deus abençoe e nós estamos juntos. Queridos, o Senhor me deu um susto. Falei assim, hoje é eu mesmo? Ele falou, é você mesmo. Você está brincando? Eu falei, não, estou brincando. Eu falei, então tá bom. Então eu estou junto. O senhor juntou com doido aqui. Valeu, irmão. Quem não me conhece aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Se alguém não me conhece. Levanta a mão mais alto, deixa eu ver. Eu tô popular aqui na igreja, né? O Arley, você me conhece, viu? Você larga a mão, né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Rodrigues. Eu tenho 25 anos. Eu toco aqui na igreja, canto na igreja. De vez em quando eu tomo um susto para pregar. Mas eu prego também, se deixar eu pregar, eu prego. Então, muito prazer. E você que não me conhece, um prazerzão de conhecer. Que Deus te abençoe.
Deus possa falar tremendamente no seu coração. Queria que você olhasse para o seu irmão, segurasse no ombro dele e falasse assim: meu irmão, fala para ele, olha no olho dele e fala assim: meu irmão, dá licença um minuto. Na verdade é mais que um minuto. É quase 40 minutos. Eu vou me desligar, fala para ele, desse momento e vou entrar numa outra atmosfera sobrenatural. Pergunta para ele assim: você não vai se importar no que vai acontecer? Dá um sorriso para ele e fala assim: Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Deixar um jeito aqui já. Queridos, o tema da mensagem é bem simples, objetivo e claro. O tema da mensagem hoje é: eu tenho um chamado. Será que a gente pode repetir, pastor André? Eu tenho um chamado. Mais uma vez bem forte. Você tem um chamado. Você crê nisso? Quero que você abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 14, verso de número 23, por gentileza. Você que está nos assistindo, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Se tiver alguém na cozinha, no banheiro, no quintal, chama aí, vai sentar de frente à televisão aí, Deus vai falar tremendamente ao coração de vocês. Deus abençoe e obrigado pela audiência de vocês também. Tem várias pessoas que encontram a gente na rua e falam assim que o programa é uma bênção, que o culto é uma bênção. Deus abençoe vocês e esperamos vocês aqui na igreja, viu? Vamos lá. Livro de João, capítulo 14, verso de número 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Essa é a maior chamada de Deus para a vida de uma pessoa. Qual que é? Amar a Deus acima de todas as coisas e obedecer a sua palavra. Qual que é o benefício de ter esse mandamento, de cumprir essa vontade de Deus? Qual que é esse benefício de cumprir esse chamado de Deus? É simples. É que o próprio Deus sai da onde ele está e vai morar direto no seu coração. Eu não ouvi um amém. Ele vai morar direto no seu coração. O Deus vivo, o Deus altíssimo, o Deus que fez milagre antes e o Deus que continua fazendo milagre, a partir do momento que você aceita o chamado de cumprir aquilo que ele fala para você fazer, ele, com a sua glória e com todo o seu poder, habita no seu coração. É muito forte isso. O maior chamado que Deus tem para uma vida de uma pessoa, tanto na minha como na sua, é guardar os mandamentos dele e a vontade dele. Não podemos, eu e você, não podemos negar isso. Isso é maior do que qualquer negócio que você pode fazer. Qualquer negócio, comprar um terreno, comprar um carro, comprar qualquer coisa, entrar num relacionamento, isso é o maior negócio que você pode fazer. E é responder esse chamado de Deus. E você e eu temos que ter a consciência de que não devemos trocar esse chamado por nada desse mundo. Por nada. Por nenhuma situação e nada, dinheiro, pessoas, posturas, lugares, nada. Nada a gente pode comparar. Não há nada que se compare a esse chamado. Esse chamado que promete Deus tal amor por nós no meio da caminhada, e no final de tudo, existe algo sobrenatural, que é a salvação, que é a vida eterna. Parece estar muito longe da gente, esse chamado, mas na verdade não. Esse chamado começa aqui, hoje, agora. Esse chamado não vai ser chamado amanhã. Se você veio aqui essa noite, é porque você foi chamado para cumprir a vontade de Deus. E Deus quer colocar no seu coração algumas regras e alguns modelos, aparentemente, que você fala assim: não vou conseguir, eu não consigo, está distante de mim. Mas esse Deus que chama é o Deus que olha para um incapacitado e fala assim: ei, eu te capacito.
É o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus. Eu quero que você abra a tua palavra no livro de Jonas. Nós vamos dizer alguns exemplos, pastor Leonardo. Com um amigo meu, que eu não conheci, mas nós vamos conhecer daqui a pouco. Daqui uns anos, na glória, nós vamos trocar uma ideia. Eu e meu parceiro Jonas. Vou perguntar para ele como é que foi ficar dentro da barriga de um peixe. Livro de Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1, número 1. Posso ler? Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Só meia dúzia. Vamos lá, versículo de número 1. Ora, veio uma palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo de número 3. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela para ir com eles para Tarsis e fugir da presença do Senhor. Versículo de número 1 fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Quero que você preste atenção para mim. Essa noite veio uma palavra direcionadamente para mim e para você. É uma palavra de Deus essa noite que está sendo ministrada. Amém ou não amém? Toda palavra é bem-vinda quando é vinda de Deus. E Deus hoje escolheu uma palavra ao seu coração para dizer: eu hoje estou te chamando para um novo chamado. Posso ouvir um amém? E quão gostoso é ouvir um chamado de Deus. Quão maravilhoso é a gente perceber que a gente foi escolhido por Deus. E todos nós fomos chamados para uma grande missão. Todos nós. Porém, essa história, esse texto relata algo triste e algo que entristece o coração de Deus. Jonas não era um cara desviado, não era um cara que não conhecia Deus. Ele era um cara que recebeu e ouviu a voz de Deus. Era um homem que ouvia a voz de Deus. O pastor Mauri falou assim: nossa, como que eu gostaria de ouvir a voz de Deus? Lembra que o senhor falou, acho que ontem? Foi tão bom, foi tão gostoso e tal. Ele, um testemunho que ele deu. E ele falou assim: não é sempre que a gente ouve a voz de Deus. E realmente é difícil. E ontem eu ouvi a voz de Deus, dentro daquele quarto, lá do Kim, eu pensei: misericórdia, o Kim engrossou a voz, o Kim tá doido, foi um barulho dentro de mim ali, veio um Felipe, e eu dentro do quarto ontem, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E Deus me deu uma palavra ali, eu pensei que até que tinha gente fora do quarto me chamando. Isso é tremendo quando Deus fala com a gente. E Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas, eu creio que Jonas era parceiro de Deus, era amigo chegado de Deus. Assim como eu e você. Porém, Jonas, meu amigo Luciano, falou não para Deus. Jonas o chamou, assim como chamou você, e lhe deu uma missão, e o mesmo Jonas que recebeu vários recados de Deus e cumpriu, por uma vez, relatado na palavra de Deus, ele foge do chamado de Deus. E é impressionante como que um cara que anda com Deus foge do chamado de Deus. Talvez você esteja aqui com 2 anos, 5 anos, talvez você tenha vindo a primeira vez na igreja, e Deus tem chamado você, tem tempo, tem muito tempo. E Deus não chama pessoas para qualquer missão. Deus, quando chama a gente para missão extraordinárias. Pergunta por quê? Porque através da missão, pastor Leonardo, Deus vai glorificar o nome dele nessa situação. Você não ouviu. A missão não é para você ser ajudado. A missão não é para você ser glorificado. A missão é para ajudar o próximo. E além disso, mais do que isso, é para que eu e você, e essa situação glorifique o nome de Deus.
E através dessa glorificação, Deus recebe poder, Deus recebe glória. E na mesma medida que Deus recebe, Deus manda sobre a sua vida algo dobrado, algo triplicado. E é por isso que muitas das vezes o diabo impede eu e você ouvir o chamado de Deus. Porque quando nós respondemos o chamado de Deus, sem saber o que vai acontecer, Deus olha e fala assim: agora te prepara porque eu vou descer sobre a sua vida de uma tal forma que você vai ser surpreendido. Só 2 amém. Eu preciso de vocês aqui comigo, ligado. Deus quer derramar sobre a sua vida algo novo. Só quem crê, levanta a mão para o céu e diz: glória a Deus. Eu estou falando com uma igreja que crê na palavra de Deus, amém? Eu estou falando com uma igreja que é avivada no poder de Deus, amém? Eu estou falando com uma igreja que já ouviu o chamado de Deus e está aqui para ouvir a palavra de Deus e corresponder à palavra de Deus, amém? Porém, Jonas trupicou no meio do caminho. Jonas trupicou. Fala, misericórdia. Quero que você abra a tua palavra. Acho que em Jonas, você está em Jonas aí, em Jonas 1, versículo de número 8. Desce mais um pouquinho. Jonas estava fora do chamado de Deus, e olha o que aconteceu com esse homem. Então lhes disseram, o pessoal que ele estava no barco: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Respondeu-lhe Jonas: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Versículo 10. Então esses homens se encheram de grande temor. Eles disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele tinha falado. Fale para mim. Quando eu e você fugimos do chamado de Deus, meu irmão, a gente começa a atrapalhar tudo que tem do nosso lado. A gente começa a dar cabeçada igual o boi cego. Vai indo, até o cego da bavinha e vai melhor. Tem um Gustavo, um amigo meu, ele é cego, ele já está... Ele vai numa velocidade, ele entra na loja e tem umas gôndolas assim, ó. Eu falo, misericórdia, vai dar um tai na cabeça, ele tira, parece que é o próprio Deus empurrando ele assim. E ele vai. Só que quando a gente foge do chamado de Deus, a gente é pior que cego. A gente começa a dar cabeçada, e pior do que isso, pastor André, a gente começa a atrapalhar os outros. Quando a gente vem num culto maravilhoso, tremendo, Deus falou com você, derramou a glória, Deus encheu você. Quando você sai do lado de uma pessoa que está fora do chamado, meu irmão, o negócio fede carniça. Vem querer azedar tudo. Vem querer roubar aquela esperança que Deus colocou no seu coração. Reclama disso, reclama daquilo, nada está bom. Presta atenção, essa pessoa está longe e está indo direto para a barriga do peixe. Amém? Igual o Jéssica. Alô? Não esteja fora do chamado de Deus. Você pode atrapalhar outras pessoas. Eu posso atrapalhar outras pessoas. E o que Deus quer não é isso. Ao contrário de destruir e atrapalhar, Deus quer consertar e levantar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Abra lá em Jonas capítulo 2, versículo de número 1. Existe um momento lindo nesse texto que nós vamos ler, onde fala que Jonas viveu um momento que nem os pesqueiros queriam mais ir dentro do barco. Chega um momento da pessoa que rejeita o chamado de Deus, que ele é excluído de todo mundo, querido. E se ele viveu do lado da presença de Deus, ele sabe o quão grande é viver andando com Deus, porque Deus começa a colocar pessoas
agradáveis, pessoas bacanas, ao lado dele que vai o ajudar, ou que vai fazer a obra de Deus caminhar de uma forma perfeita. E no momento que Jonas falou não para o Senhor, ele entrou num barco. O barco não estava furado, mas tinha uns caras parrudos que jogou ele para fora do barco. Não queira ser jogado fora, porque mais do que já ter tempestade, Deus mandar a tempestade, pior é ser excluído, cara. Meu Deus do céu! Quando a gente é excluído, dá uma dor no coração. Fala assim, meu Deus, excluiu. Dói no coração da gente. Jonas já estava fugindo de Deus. Jonas já estava quebrado dentro dele. Aí vem uns caras e falam assim, meu irmão, você não está no chamado, você vai cair fora desse barco. Imagina a situação. O povo jogando os mantimentos, jogando os negócios, tudo fora. Pelo amor de Deus, o barco tem que ficar intacto. Vamos cuidar do barco. Aí está lá no porão assim, está dormindo, Jonas. Está depressivo, Jonas. Jonas que antes ouvia a voz de Deus, falava com Deus, respondia o chamado de Deus, entrou num barco sem a direção de Deus, e para desgramar tudo, ele dormiu, porque ele não queria mais saber de nada. Se ele tivesse um gilete, ele tinha cortado os pulsos. E o rapaz do barco olha para ele e fala assim, ei, vem cá, vamos tirar a sorte aqui, está alguma coisa errada nesse barco. E de repente a sorte cai em quem? No bendito Jonas. Cara, deixa eu te falar uma coisa, meu querido e minha querida. Deus não tem como esconder nada de Deus. Nada. Quando alguém vir falar alguma coisa de você, quando alguém vir tentar te derrubar, quando alguma coisa, uma tempestade, algo acontecer e você não saber da situação, porque estão tentando te malhar, escuta uma coisa. Quando você justifica, Deus se cala. Mas quando você se cala, Deus justifica. Nada fica em oculto. Nada, Lu. E Jonas não foi diferente. Jonas tentou entrar num barco, ele achou que Deus não ia ver ele, e ele falou assim, agora eu vou lá no fundo do barco, lá no cantinho dormir, porque ninguém vai me ouvir falar, ninguém vai saber que eu estou aqui. Mas Deus mandou os caras lá, falou assim, ó, vem cá, levanta, e puma, sai daqui, trem, sai, peso. E Jonas foi expulso do barco. E eu quero contar algo para vocês, talvez muitas pessoas não conheçam. Mas eu estava fora do barco, pastor Maurício. Há 8 anos atrás eu estava fora desse barco. Eu estava fora do chamado de Deus. Eu tinha 17 anos de idade, foi quando eu aceitei Jesus. Tinha feito 5 dias que eu tinha acabado de completar 17 anos. Numa roda de drogado, só safado, eu me converti ali, sem ninguém pregar para mim. Eu converti lá, Nicão. Jesus pegou lá na boca, um cigarrão de maconha na boca. Louco! E Jesus olhou para mim e falou assim, basta! Chega, Felipe! Chega! Eu tenho um chamado para a tua vida! Deus é impossível, não desistiu de mim. Canta aí. Sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Prevalecer, Deus impossível. Você pode aplaudir o Deus impossível essa noite? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E ali Deus me deu uma chamada quase 8, 9 anos atrás. E eu saí daquilo. Eu nunca mais
fumei um cigarro, uma maconha, não cheirei nada, não bebi nada. Nada. E eu não precisei de clínica, querido. O Nicolas está lá, o Belmiro. O Nicolas me deu trabalho, deu 3 anos de trabalho. Ele fumava pedra, a boca dele enchia de ferida, assim, daquelas... Sabe quando queima, assim, pastor? E fica uma bolha de sangue, aqueles líquidos. Ele chegava perto de mim, magro pra caramba, mais magro que eu. E ele falava assim... Ele conseguia falar, conseguia beber água. Ele chorava. Me bateu, não sei o quê. Tudo ralado, né, Nicolas? Tudo ralado. E eu falei assim, seu bandido, vem pra cá, não sei o quê. E ficava bravo, porque eu era bravo com ele. Eu tinha que ser bravo com ele. Eu tinha 17 anos de idade. Comigo eu ia ou não ia? Né? E aí ele falou, estou ralado, me bateram. Eu falei, te bateram nada, seu safado. Você se jogou no muro, você se bateu. E ele se batia, né, Nicão? Para todo mundo achar que ele foi roubado e tal. Eu deve ter fumado uns trem meu, já pegar vendido. Eu perdoo, tá perdoado, querido. Já me deu tanta coisa, já me abençoou tanto depois. Mais do que eu já abençoei esse mundo. E ali Deus fez uma grande obra na vida do Nicolas. Levanta o Nicolas e Aline, por favor. Olha, pensa... Não aplaude não, não aplaude não. Peraí. Ih, não deu. Peraí, não aplaude não. Pensa no caveira. Só a capa era o Nicolas e a Aline chapava. Montaram no Astra, 2010, novinho. E ela monta aqui, Felipe. Vamos atrás do Nicolas, namorando. Ai, trouxa, bonitona. Que é magrelo com uma dor de pedra. E ela, eu amo. Ele tá certo, um amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E tá aí, ó, tá bonitão, tá com 2 filhos saudáveis, fazendo a obra do Senhor, salvo pela graça e pela misericórdia, respondendo o chamado de Deus para a vida deles. Glória a Deus. E eu converti com 17 anos e foi um processo muito difícil. Porque ia pessoas dentro de casa, chamar eu para fumar, para ir em república, para ir em festa, não sei o quê. E eu brigava com eles. Eu xingava eles. Eu era um crente convertido, recém-convertido, mas eu gostava de xingar eles. Porque eles eram chatos. Pensa num povo insistente. Vamos lá, Felipe, vamos não sei o quê, esse é o que é o mais doido. E vamos pro rancho, só fumar. Falei, cara, eu não quero, eu virei crente. Eu sou crente. Me respeita. E eu falava que eu era crente para tentar eles me zoar, né? Para ver se eu trocava de ideia. E eles não me zoavam. Porque eu falava com vontade. E eu fiquei de casa para a igreja 6 meses. De igreja para casa para a igreja. Tive um momento terrível de abstinência. Só o sangue de Jesus para quem é ex-usuário de droga. É terrível. Parece que vai dar infarto toda hora. E não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinha nada. Não tinha carro, tinha moto, tinha casa. Não tinha nem colchão, nada. Eu comia arroz de manhã, arroz no almoço, arroz à tarde, arroz de noite. E eu dava uma beliscada no arroz antes de dormir para ver se dava uma calibrada no estômago. Arroz. E no outro dia que eu comia. E no almoço. Se vocês acertarem, eu vou ficar feliz. No café da tarde, na janta, tá Vasconcelos. Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, eu tenho um bom trabalho, sou gerente de uma loja bacana, saí do banco para trabalhar lá. A empresa está fazendo assim, ó. Gabriel, cadê o Gabriel? Olha o Gabriel, olha meu funcionário lá, bonito. Ô, Glória. Só dou bronca. Pá! Ai, Gabriel. Tem mais um funcionário que está de férias, o filho da Rosa e do Fernando. Glória a Deus, Diegão.
Tem uma moto bacana, gravei um CD. Amanhã chega mais 200 cópias de CD. Quem vai comprar, dá um glória a Deus aí. Ó, eu ouvi você falar da glória, hein? Eu ouvi, hein? Você vai ter que comprar, hein? Deus abençoa a nossa vida com canções lindas e maravilhosas para abençoar o seu coração. Semana que vem a gente vai estar vendendo aqui na igreja, no evento Freedom Life. E, para a glória de Deus, Deus abençoou a minha vida e eu comprei uma casa. Está no meu nome, está lá a passadinha. Com 22 anos de idade, sem ajuda de pai, de mãe, de nada, mas cumpri o chamado de Deus, honrei o nome de Deus, e Deus, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, desceu sobre a minha vida de uma tal forma linda e maravilhosa. Porque para a honra e glória do Senhor, eu comecei a cumprir o chamado, eu entendi que vale a pena ser fiel. E na minha casa tem a contra filé hoje, meu querido. Tem carne, churrasco para os amigos. Chega de arroz. A colheita de arroz foi embora. Hoje eu sento na mesa do Pachecão, pai, meu amigo, meu parceiro. Tomo uma água com limão, gelada. Esses dias não, foi um tempo, eu fui na casa do Pacheco. Vamos jantar? Vamos almoçar? Falei, vamos almoçar. Ele nem sabe disso. Aquela mesa bonita, a casa dele é linda. Jesus deu uma casa linda para ele. E tinha uma mesa bonita, assim, com um queijão importado, né? Não sei da onde. Uma salada, uns negócios bonitos. Ô, glória, é hoje. É hoje que eu vou comer diferente. Mas eu olhei e só tinha salada. Né, Lucão? Falei, tá de regime, esposa. Tá de brincadeira que me chamou para comer. Oh, para, né? Eu pensei comigo. Mas eu tava lá, firme, na promessa. Falei, vai bradar, Deus vai bradar da cozinha, aquela porta ali, vai sair alguma coisa. E eu vi que não saía, eu entrei na salada. Eu acho que o Lucas até olhou para mim assim, rapaz, você gosta de salada? E nada, adivinha, eu comi muita salada. E eu satisfeito. Só voltar para o trabalho, tá bom. Entregar a sorte, um monte de coisa. Carne, pernil, contra. Estrela do Sul, baixou. E eu olhei para ele assim. Falei, rapaz, por que você não me falou, Lucas? A gente dá risada, eu dou risada hoje. Mas a situação foi feia. E eu dou risada por quê? E eu fico feliz de contar isso por quê? Porque é o seguinte, queridos. No que você está passando necessidade, no que você está tendo dificuldade, Deus é fiel. Deus é o Deus que faz acontecer para aqueles que respondem o chamado dele. Por mais que esteja acontecendo o que for, querido. Aprende uma coisa. Eu aprendi na amarra e na cintada do profeta. Se desistir, vai apanhar. Não desista do seu chamado. Eu era um cara que bolava maconha na esquina do Sítio Barreiros com uma garrafa de vinho, sozinho. Eu falei para o apóstolo, falei, apóstolo, ele falou assim, eu não sei sapatear, não sei gritar, só sei pregar assim, mansinho e tal. Aí eu dei um pito nele. Ele me chamou para orar, falou assim, vem orar por mim. Eu falei assim, peraí, tá errado o que o senhor falou. O senhor não é não sei o quê. Eu falei, escuta, se o senhor não tivesse tomado a iniciativa 25 anos atrás, sei lá quantos anos, de abrir uma igreja, talvez, seja sim ou seja não, talvez eu não estaria aqui, servindo ao Deus e ter conhecido o Deus que eu conheço. Talvez eu não estava aqui hoje. E eu falei para ele, não foi o Senhor que ganhou eu para Jesus, mas foi através da sua atitude, de responder o chamado de Deus, que deu fruto de 100, de 200, de 300, e frutos que permaneceram. Não sabe rodopiar, não sabe cantar, mas sabe responder o chamado com excelência. E isso faz a diferença.
não esquecendo que Jonas conhecia Deus e muito bem. E você? Quanto tempo conhece? Escuta uma coisa, querido. É chamados extraordinários. Existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Olha para mim. Dois tipos de pessoas. Os ordinários. Oh, falou palavrão. Não. São pessoas que recebem ordem e só faz aquilo. Esses não são vocês. E existe o extraordinário. Deus falou assim, vai lá. Ele foi uma vez e voltou. Deus falou assim, faz aquilo. Ele fez 2 daquilo. Esse é o Deus. Deus está precisando de pessoas extras. De pessoas que são extraordinários naquilo que Deus chamou. Deus me chamou para largar das drogas e para ser salvo. Eu quero ser mais do que isso. Eu quero salvar mais pessoas. Como, Felipe? Isso aqui que eu estou fazendo, sendo fiel a Deus, honrando a Deus. Defeitos? Muitos, demais, posso te emprestar. Mas um coração sincero e humilde diante da presença de Deus, as coisas funcionam. As coisas dão certo. Eu quero que você abra a tua Bíblia no capítulo 14 do livro de João. Volta lá em João, por favor. e 12. É impressionante como o resultado de pessoas extraordinárias é fantástico, é lindo. E não falo só em questão de espiritual. Eu brigo com o Gabriel. Eu brigo com ele. Eu falo, aperta aí o botão aí, se liga, meu irmão. Você não é um mero funcionário, não. Faça mais. Aqui Deus vai te honrar. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Aí, meu funcionário, eu recebo essa ordem. E eu aprendi isso. Faz mais. Fique mais. Trabalhe mais. Se disponha mais. Reduz o seu horário de almoço. Faz a empresa como se fosse a sua empresa. Pega essa igreja como se fosse a sua igreja. Por que muitas empresas não funcionam? Por que muitas empresas não vão para frente? Porque os funcionários não têm os mesmos olhos que o patrão tem. Há uma diferença muito grande quando o patrão está trabalhando do lado e quando tem só o funcionário ordinário trabalhando. É feio, é ridículo. É ridículo. O ordinário faz papel bonito na frente do patrão ou do líder. E por muitas vezes, ficamos engomadinhos, oramos bem em línguas, porque o líder chegou. Mas o extraordinário sai do culto, vai para casa, clama o sangue de Jesus, começa a orar, começa uma campanha na segunda, na terça, na quarta, na madrugada, sem ninguém falar, porque ele entendeu que o compromisso é com Deus e que o reino é do pai dele, não é do pastor, e que através da atitude, do chamado extraordinário que ele fizer, ele vai ter uma recompensa, além da salvação, muitas bênçãos aqui na terra. Eu e você, jovens, eu tenho 25 anos, eu me converti com 17 anos. Deus tem um chamado para a tua vida, querido. Sai dessa onda de emocionalzinho, de vibe, de que eu vou com os outros. Seja diferente, não tem um compromisso com o teu namorado, não tem um compromisso com a tua mãe, porque Deus não tem neto, Deus tem filho, amém? Deus quer um relacionamento com você, jovem, de pai para filho. E uma vez, Moacir, nós estávamos orando no monte, né, Moacir? E o Moacir falou algo interessante para mim. Ele estava orando, aquele jeitão dele de orar com Deus, bem próximo. Ele falou assim, Deus, eu quero ser o filho que pega a toalha. Eu falei, tudo bem, tá doido. Aí eu parei a oração, né, Moacir? Chacoalhei ele assim, falei, que toalha que é essa? Que cara que é esse que você quer ser? Ele falou assim, Felipe,
Quando o pai está tomando banho, ele sabe para quem, se ele esquecer a toalha no banheiro, ele sabe para quem ele chama. Sabe para quem que ele vai gritar o nome. Fala assim, fulano, porque ele conhece quem é mais disposto. Não adianta eu e você falar assim, Deus, eu sou disposto. Cara, é obra, atitude. Quem é bom em justificativa, geralmente é péssimos em resultados. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho essa condição. Ah, eu não faço isso porque eu não sei mexer na... Se vira, meu irmão. Quando eu estava na fissura de fumar um baseado, eu ia lá na China buscar um fino para fumar. Eu ia 3 horas da manhã, eu ia 4, eu enfrentava os caras, brigava, eu fazia de tudo. Quanto mais o meu Deus, quanto mais o chamado do nosso Pai. E o legal dessa situação é que quando Deus começa a nos envolver na obra, a nos envolver no chamado, é impressionante como o nosso coração vai ficando mais sedento, vai ficando com mais vontade de buscar a presença dEle. O que eu quero falar aqui essa noite é simples. Que você tem um chamado que não o apóstolo chamou, você tem um chamado que não o seu discipulador te chamou, mas você e eu temos um chamado que Deus chamou, Ele que chamou, o próprio Deus estendeu o céu de justiça, te libertou do império das trevas e falou, eu tenho um chamado lindo para você e individual. É individual, é para mim, é para você, mas é diferente. É diferente. Você não pode parar. Eu quero que você pense aí, ó. Quero que você coloque a mão na sua cabeça aí, onde você está. Pensa assim, putz. A Bíblia fala em Romanos 12, culto racional. Culto racional. Nós estamos fazendo um culto racional. Eu amei a ministração do Gésia. O Gésia queria pôr um calabouço, várias cadeiras, é calabouço que ele falou? O que é calabouço? Eu falei, é meu, eu quero andar com esse cara, eu quero viver uns 20 dias do lado dele. É doido. Falou assim, eu vou pôr todos os recém-convertidos, sei lá o que ele falou, os doidos, drogados, tudo que não presta na frente primeiro. Quer aceitar Jesus? Quer? Aperta o botão, desce, já batismo, tobogã. É com rapidez, é para ontem. É igual na empresa, vou esperar o telefone te ligar? Não, já liga, já pega o telefone, ó fulano, e é isso aí que você está precisando, ó, tem uma promoção. Cara, vamos inventar moda, vamos inventar, mas com prudência, com certeza, porque Jesus está falando, ei, eu tenho pressa no teu chamado, eu tenho pressa no teu chamado. E o mais triste de tudo isso, é que se Jonas não tivesse orado e se arrependido, Deus ia colocar outro no lugar dele. Deus levanta outro. Deus levanta outro. Eu lembro como se fosse hoje. Infelizmente não deu passar o vídeo eu cantando pela primeira vez. Gente, é terrível. É terrível. Amém? O quê? Sim, Décio falou que era uma benção. Terrível. Pensa num ser horroroso para cantar. Era uma melisma desafinada com uma oração em línguas. Era um negócio assim, ó, sem rumo. Era terrível. E Deus fez um milagre. Colocou mais ou menos, colocou uma vozinha aí, meu querido, meu parceiro. Vai pregoar, vai falar da vontade que eu tenho para esse povo. Muitos aqui me acompanharam. Muitos aqui entenderam. Muitos aqui receberam a mensagem e o chamado de Deus. E eu quero que você pense onde você está. Você verdadeiramente tem respondido o chamado de Deus? Porque muitas vezes nos importamos naquilo que as pessoas pensam, que as pessoas falam.
Isso não interessa. Não estou falando para você pensar nisso. Isso não vale de nada. Estou falando o que Deus pensa e o que Deus tem feito na sua vida e o que você tem feito para Deus. O que você e eu temos feito para Deus. Eu converti na primeira quinta-feira. Na outra eu já queria pregar. Porque não há saída, querido. Não há saída. Não há saída. Não há mais jeito. Não há mais jeito. E quando, pastor, escuta essa. Quando eu não pregava, porque não me deixavam pregar, porque eles tinham medo que eu voltasse para as drogas, eu queria pregar para meus amigos. Sabe o que eu fazia? Eu tinha 6 pintinhos em casa. 6 pintinhos. Eu chegava na hora do almoço, eu pregava para os 6. Eu já passava num negócio, comprava uns milho. Falei, é aqui agora. Vem. Vem, neném. Tinha 6 discípulos. Pergunta a minha mãe, de Barra da Goiabeira, na cadeira preguiçosa, eu pregava no meu almoço. Eu não comia, cara. Eu não comia. Tem um tal de pregador famoso que pregava para melancia. Eu preguei com os pintinhos. Não vem imitar que já era. É a minha patente. Pintinho é meu. Calma. Calma. Dá uma segurada. Um belo dia, eu cheguei do almoço, meu irmão feliz da conta. Mais velho. Eu olhei assim, fui lá ministrar com os pintinhos. Ia ministrar sobre paternidade, uma coisa assim, não lembro. Querido, pessoas extraordinárias têm sonho maluco, tem desejo, inventa moda, faz acontecer. Se um bloqueio ali, vai para lá, ele dá um jeito, não é quadrado. Não existe falta. Como é que é? Só existe falta de interesse. Quando quer, faz acontecer. Quando quer, faz acontecer. E aí, meu irmão, muito feliz. E eu olhei, eu fui lá, voltei. Falei, por que está feliz? Converteu? Não converteu. Comprou um pitbull. Desse tamanho, pitbull. Novo. Os dentinhos afiados. Falei, agora, miserável. Aí o inimigo plantou aqui, ó, o Satanás aqui, ó. No terreno dos meus pintinhos, nas minhas ovelhas. Virou-se o dia, pastor. Cheguei do almoço, chamei os pintinhos. Taca a quirela, que é a estratégia, para ganhar alma. Vem. E eles vinham, veio 4. Falei, cadê os 2? Tá planejando fuga. Tá desviando. Tá desviado, querido? Falei para ele. A hora que eu vi, o cachorro tava assim, ó. E lambendo as patinhas. Eu olhei assim, desesperado. Falei, Mateus, comeu os pintinhos. Falei, mas você deixou? Falei, deixei. Eu falei assim, ó. Aí os pintinhos estavam atrás. Eu falei, tá vendo? Não vigiou. O diabo fica em derredor, rugindo como um pitbull, esperando quem possa mastigar. Queridos, eu não estava bom na palavra. Na verdade, não estava bom na palavra. Os pintinhos foi fiel. Os 6 morreu, tragado pelo pitbull. Mas Deus, aprove a Deus amaldiçoar o pitbull. Ele morreu, vomitando assim as penas. No último pintinho. Morreu. Deus foi fiel. Falei, Deus, mata os meus inimigos. Quebra o dente, Deus. Quero cantar uma música para vocês, para a gente encerrar, pode ser? Pode ser ou não? Então fica de pé. Vamos cantar essa música junto. Vadia, pode usar seu violão?
Vamos cantar junto, hein? Por favor. Você tem um chamado, amém? Se não tiver violão, coloca o violão aí, ó. Perdão. Você tem um chamado, nada vai te impedir, querido. Olha assim, ó. Eu não vou parar, estar muito longe, vou continuar. E as lutas que eu estou, sigo aqui. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sigo aqui. Quando o vento soprar contra você, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que me enviou. Chamado, jamais vou me calar. Tem um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu passei as aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que me enviou. Não importa, tem um chamado, jamais vou me calar. Tem um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Tem um chamado, jamais. Tem um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Não, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Se você tem um chamado, joga a sua mão pro alto e aplauda o Senhor bem forte. Muito obrigado, apóstolo Mauri. Que Deus abençoe sua vida. E eu sou seu amigão. Conta comigo. Aplauda o Senhor mais uma vez, bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar um pouquinho. Se você acompanhou bem, ele jogou Jonas na água e disse que ele estava na água também. Mas a história sequente de Jonas é tão importante. Eu queria, se me permitem, cumprimentar rapidinho, só lembrando que Jonas foi engolido pela baleia. A baleia levou ele até Nínive, uma cidade que tinha 120 mil habitantes, portanto, talvez semelhante a Barreto. E ele pregou o Evangelho, ele anunciou a possibilidade de condenação. O próprio rei se converteu, fizeram jejum, aceitaram e a cidade foi transformada. Apenas um homem chamado Jonas que cumpriu meio forçosamente o chamado. Talvez você não saiba, mas aquele povo era o povo assírio, era um povo muito violento que habitava em Nínive. Felipe, sobe aqui, por favor. Eles tinham
fama de serem maldosos. Para você ter uma ideia, a história registra que os inimigos, os criminosos, eles eram condenados da seguinte forma: eles amarravam, supondo que o Felipe fosse um criminoso e eu fosse um morto, eles amarravam o Felipe, eu morto, eu cadáver, nas costas do Felipe. E amarrava muito forte. E soltava o Felipe. Esse era o pago do crime dele. E logicamente, depois de 2, 3 dias, as moscas começam a voar, o mau cheiro vem, o meu corpo cadavérico incha, estoura, limpa, podre, começa a decomposição, os vermes começam a comer o meu corpo, e quando acabam de comer o meu corpo, é lógico que você há de perceber nisso, principalmente o pessoal que já morou na área rural, os meus vermes começam a entrar pelo ouvido dele, vai entrar pelo ânus dele, e vai começar a comê-lo vivo, porque não tem mais, esse cadáver já se decompôs, e deve ser uma dor horrível, deve ser horrível, e ele morre também comido por vermes. Essa era a fama daquele povo de Nínive. Talvez seja essa razão que Jonas não queria ir lá pregar nessa cidade violenta. Agora escute bem, você tem um chamado. O principal chamado que você tem está no último evangelho, nos últimos versículos de Mateus, onde Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E essa autoridade eu passo para você. Ide, faça discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então você tem um chamado para teatro, um chamado para pregador, um chamado para louvor profético, apostólico, mas esse chamado de trazer almas, trazer vidas para o Senhor, olha, isso é oficial e é comum a todos. Eu quero lembrar que aqui em Barretos, e você que mora nessa cidade, por mais maldoso que seja o nosso povo, por mais crimes e problemas e ódio que tenha por aí, logicamente nós estamos muito, muito longe da maldade desse povo que morava lá em Nínive. Ninguém vai amarrar um morto nas suas costas e os vermes não vão te comer. Hoje nós temos a liberdade de exercitar esse chamado que Deus nos deu, que é muito bom. Afinal de contas, por que você está aqui? Porque algum dia alguém exerceu o chamado dele e te convidou para aceitar Jesus e ter uma vida transformada. Então, eu louvo a Deus porque você está aqui e pela certeza que você não vai descuidar desse chamado que você tem de trazer outras pessoas aos pés do Senhor. Amém? Quero contar uma notícia boa também. Os senhores talvez não saibam, alguns sabem, nós tivemos a convite do apóstolo Géser participando em Campinas, semana passada, de um congresso da rede apostólica com a maioria dos pastores da rede apostólica dessa nação. Tem gente da Bahia, de Curitiba, do Norte, do Sul, e muitos pastores no Hotel Nacional Inn, em Campinas. E nós falamos sobre os 12 pontos de luz. Eu quero dizer que nós imprimimos um livreto muito pequenininho, muito simples, e fizemos um resumo dos 12 pontos de luz. E nós expusemos essa visão que nós já estamos fazendo aqui em Barretos e em outras cidades. E o público que estava lá, inclusive o apóstolo Géser, eles ficaram impactados com a simplicidade do projeto, a verdade embutida nele e as possibilidades tremendas da glória de Deus entraram na cidade. E o apóstolo Géser pediu que todos ficassem de pé, e ele falou, após a nossa exposição, no final, que esta visão dos 12 pontos de luz passa a ser um projeto oficial da rede apostólica e que todos os pastores devem aplicar isso na sua cidade. Aleluia.
E eu fiquei muito feliz porque Deus já havia nos dito, eu não conto para as outras igrejas lá fora, porque senão a gente é metido. Mas quando Deus falou que de Paulínia saía um epicentro da malignidade para toda a nação, os senhores já sabem a história de Paulínia, inclusive está contida aqui nesse livretinho, e ele disse também que aqui de Barretos seria um epicentro da benignidade, que iria esparramar para muitas cidades. E Deus me falou claramente que essa visão seria executada, aplicada em milhares de cidades. E eu fiquei muito preocupado, mas como? A nossa pequeneza aqui em Barretos, como? E de repente, lá em Campinas, eu vi, nós distribuímos esses livretos lá, todo mundo pegou a filmagem e levou o CD da filmagem, o livrinho, e vão aplicar nas suas cidades. E eu já telegrafei, falei antecipadamente, falei, caso você queira que eu vá na tua cidade falar sobre os 12 pontos de luz, negativo, eu não vou, porque a minha obrigação é até aqui, daqui para frente é a tua responsabilidade. Você tem o livrinho, você tem a filmagem que foi feita, fala no conselho de pastores, se une com outras igrejas e você vai escolher os 12 pontos de luz, que explica como você decide isso, e foi realmente bênção, e eu sei que essa visão vai alcançar milhares de cidades, e a glória de Deus entrará, e o avivamento virá, e a nossa nação será mudada, em nome de Jesus. Amém? E nós também estamos felizes porque essa capinha bonita, artística, foi o nosso artista plástico Renato Amizi, que nos presenteou com 12 fachos de luz, e está aqui na capa. Esse livretinho nós colocamos aqui. Eu gostaria que, caso você queira ler, ter em casa, eu sei que os 12 líderes e as equipes que estão indo com eles nos 12 pontos de luz, logicamente deve se interessar em ler isso aqui, que está bem completinho. Mas caso você queira, nós estamos oferecendo isso não de graça, mas num valor simbólico que você fique à vontade. Não precisa ser hoje, mas no próximo culto você deposita o valor que você queira para complementar alguma coisa, porque isso foi feito na tipografia, com dinheiro de dízimos e ofertas, não pagamos ainda, não custa caro, um livretinho pequeno, mas gostaríamos que você entendesse que isso tem seu custo, isso é precioso, e você vai ficar na liberdade de dar uma oferta. Não abuse, não é porque é de graça que você vai levar 10, não é verdade? Então, eu queria que você pegasse para que você conhecesse, porque isso vai tomar vulto, isso vai crescer, e é importante que você entenda que é da tua igreja, que você ora, que você participa, que você dizima, que você coopera, e fica muito bom. Amém? Nós tivemos, até hoje, ao meio-dia, o nosso encontro de pastores, foi feito na cidade de Maria. Aproximadamente 60 pessoas, de líderes e pastores de todas as cidades. O apóstolo Géser esteve conosco e foi uma bênção, uma maravilha. Ficamos sim, maravilhados com tudo que Deus tem feito. E quero lembrá-los que no dia 2 e 3 de dezembro, você pode repetir, 2 e 3 de dezembro, como está planejado há tempo, nós temos aqui imersão total. Vem o apóstolo Géser e vem uma caravana de São Paulo, de outras regiões, de outros pastores, para assistir a imersão. E seria absurdo você, que é aqui de Barretos, não comparecer, né? E, então eu gostaria muito de vê-los aqui no dia 2 e 3 de dezembro, imersão total no Espírito Santo do Senhor. Vai ser uma festa. Quanto custa? Nada. E nós fizemos essa decisão para que todos possam vir. O pastor André, e corretamente, ele tinha colocado um cartaz que esse era o preço que nós tínhamos combinado, de R$20. Mas tem gente que só tem 19 e não poderia pagar 20. Então, nós achamos por bem deixar na liberdade, porque essa igreja ela é madura, ela tem entendimento, e no dia nós vamos levantar uma oferta, e quem pode dar 21, dá 21. Quem só tem 19, dá 19. E o Zé Carlos, que é rico, dá $1 milhão e resolve todo o problema. Então, vai ser muito bom, e nós queremos você no dia 2 e 3 de dezembro.
Amém? Que bom. Mais algum recado? (26), o Freedom Life. Vem cá falar rapidinho, porque ele fala mais bonito que eu. Nesse sábado, dia 26, às 4 horas da tarde, começa um louvor diferente. Ele está pedindo para colocar o cartaz. E vai ter uma banda de outra cidade, vai ter um jantarzinho aí barato, segundo ele, e vai ter festa, alegria, louvor, vem banda de fora. Então você que é jovem, dia 26, ele vai assistir um pouco mais. 30 segundos, 29, 28. Freedom Life, quem vai vir? Quem vai vir, levanta a mão aí. Ó, peraí, fica com a mão levantada. Pastor, o senhor é prova, ó. Tem pelo menos 30 mãos levantadas. Tem que vir os 30. Gente, Freedom Life é o nosso evento. Jovens, adolescentes, é o nosso evento, Luciano Couto. A gente tem que participar. Vocês têm que participar. E quem tem criança aí, traga, mais uma vez vou reforçar, porque essa banda aqui, Tropa Agito, essa que está embaixo, gente, é demais. Isso é loucura total para criança. É 1000 grau. Os meninos vão ficar cansados. Tem o pastor Paulo Abra de Severina, muito amigo meu, pastor Gilson do Ponto Alto, de Rio Preto, da igreja Ponto Alto, Ana Canhoto, menina, canta muito bem. Felipe Rodrigues, às 4 da tarde, 16 horas, como o pastor consegue. Amém. A Márcia quer complementar sobre a imersão. Realmente tem valores aí que precisam ser identificados. Então escute. Queridos, nós temos uma cobertura espiritual. Os nossos pais espirituais são Jézer e Maricleide. E eles estiveram conosco esses 3 dias e eles são uma bênção para as nossas vidas. Nós, como filhos, nós obedecemos e nós entendemos a autoridade que eles têm sobre nós. E eles estarão aqui nesse dia 2 e no dia 3. Dia 2 é sexta-feira, às 20 horas. E quem vai falar é o apóstolo Nailton, de São Paulo. E no sábado, começa, e olha lá, quem está olhando, enxergando lá o horário, 16 horas. 16 horas no sábado, e vai até as 18, depois começa de novo à noite. Pessoal que vem de fora, nós vamos ter cantina, nós vamos ter lanches aqui. Se você quiser ficar aqui, você fica. Nem precisa, às vezes, ir embora e voltar. Você fica. E nós vamos ter um especial com toda a equipe de dança, aquelas danças do tabernáculo, aquele coral maravilhoso, nós vamos ter ele aqui de novo. As crianças todas trabalhando aqui. Nós vamos ter bandas de Votuporanga, que vem especialmente as nossas caravanas das igrejas de Franca, de Rio Preto, de Olímpia, e nós temos o pessoal de São Paulo que vem também, vem caravanas de Sumaré, de Cosmópolis, o pessoal de São Paulo, vem pessoal de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então você, da igreja, vai convidar pessoas para virem, não é? Assistir. Por favor, você vai convidar para a imersão total e nós vamos ter esses dias maravilhosos com a igreja lotada, bem cheia. Você vai ficar até em pé para dar a cadeira para os visitantes. Amém? Amém, queridos? Então, nós somos os anfitriões. Então, nós vamos estar aqui para servir e você esteja orando por isso, para que Deus abençoe grandemente, porque nós temos um momento especial, que é a nossa última programação de dezembro, que é o Imersão Total. Nós tivemos em São Paulo, a nossa equipe de dança que dançou lá em São Paulo, foi uma bênção, e agora vai ser aqui. Então, nós precisamos de você e precisamos que você esteja orando para que o evento seja uma bênção. Amém, amados? Comece a convidar as pessoas, por favor, para estarem conosco aqui.
e nós entendemos que Deus vai derramar uma bênção especial nesse dia. Glória a Deus. Você crê nisso? Então diga, imersão total. É a quinta. Amém? 2 e 3 de dezembro. Vai ter aquele coral com as crianças cantando, dançando, o Brilha Jesus. Vai ser maravilhoso. Que maravilha, né, Roberto? Muito bem. Vamos ficar de pé. Nós começamos orando, vamos terminar orando. Que Deus abençoe muito a tua semana. Que você seja a luz do mundo, o sal da terra. Que seja uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria. Deus vai te livrar do mal, vai te conduzir em triunfo e vai ser bênção. Lembrando que no dia 31 nós temos ceia. Essa ceia vai ser uma festa, porque vai ter um jantar gostoso, porque você vai terminar o ano orando e vai começar os primeiros momentos de 2017 orando, como você fez em 2015 para 2016. E vai custar apenas R$40. Então você guarda já o dinheirinho de novembro, o primeiro pagamento de dezembro, e a partir do dia 28 já começa a vender as mesas. Se você demorar muito, você fica sem. Então, se organize com a tua família. Gostaríamos de ver toda a família da fé, a igreja aqui, a gente passar junto. Amém? Vamos orar junto. Diga assim: obrigado, Senhor, pela vida, pela paz, pela alegria. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós tem um chamado para transformar vidas para o teu reino. Eu declaro que a minha vida está disponível como instrumento nas tuas mãos. Eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que esta semana será de bênçãos, de proteção, de alegria. Senhor Deus e Pai, que a tua bênção esteja sobre o prefeito, vereadores, autoridades constituídas. Eu abençoo a minha família, abençoo a minha cidade e declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Só falta você dar 2 abraços, 3 talvez. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amanhã não estaremos orando. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre